Moshi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C, e depois de muito tempo, olha o que me apareceu, ou olha o que apareceu a Juliara fazendo. Sim, teremos hoje um episódio de dorama, sobre dorama ou sobre K-drama, como você quiser chamar. Eu vou preferir chamar de novela coreana, porque pra mim tudo é novela. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, do porquê que eu nunca tinha assistido um dorama antes, ou do porquê que eu resolvi assistir dorama agora, ou novela coreana, né? Eu acho que eu vou trazer por esse lado da novela coreana, porque eu acho que é mais divertido, e também porque nós temos aí algumas denominações relacionadas a esse tipo de produção que eu vou acabar me confundindo e eu não quero que eu fira nenhum fã por aqui, então é isso. Vou chamar de novela coreana. Essas novelas coreanas, elas estão fazendo sucesso há um bom tempo, na verdade, não só no meio da galera brasileira, né, mas, enfim, isso aí se espalhou pro ocidente, né, as produções não só coreanas, como as produções do leste asiático começaram a se espalhar muito no ocidente. Então, a gente tem aí um crescimento, graças à internet, de um acesso muito maior a esse tipo de obra. E com isso vieram aí as novelas coreanas, que têm ali estruturas muito, não, eu ia falar peculiares, mas não necessariamente peculiares, mas muito próprias, né? Já tem tempo aí que eu tô tentando achar algum título para poder assistir. A minha primeira tentativa foi com Alquimia das Almas. Eu assisti os 2 primeiros episódios, porém não foi algo que me chamou tanto a atenção assim. E olha que é comprido o episódio. Alquimia das Almas foi 1 hora cada episódio, ou mais, um pouco mais, ou bem pouco menos, porque isso aí é uma característica, pelo que eu percebi, dessas novelas coreanas, que elas têm episódios bem longos, e isso é uma coisa que me pega um pouco. Eu já vou discorrer a respeito disso também. Então, a minha primeira tentativa foi Alquimia das Almas. Tiveram alguns elementos ali que não foram coisas que me agradaram tanto, principalmente levando-se em consideração o humor em certas horas. Mas, enfim, é uma novela coreana aí que eu pretendo dar uma nova chance. Mas, com isso sendo dito, me indicaram na Twitch, né? Porque eu faço lives na Twitch, caso você ainda esteja por fora desse rolê. Eu faço lives na Twitch. E dia de segunda-feira, normalmente, a gente assiste tokusatsus. Só que aí eu falei que eu estava com vontade de assistir uma novela coreana e aí, vamos assistir Tudo Bem Não Ser Normal, que é o motivo de eu estar fazendo esse episódio aqui. Vamos lá. Tudo Bem Não Ser Normal, ou It's Okay Not to Be Okay, é uma novela coreana, é uma telenovela sul-coreana, que ela saiu lá em 2020, então aí ela já tem uns 4 anos que saiu, porque saiu em agosto de 2020. E aqui a gente segue agora eu vou ter que ler o nome, porque assim, olha, eu já sou ruim de gravar nomes de personagens de animes, sou ruim de gravar nomes de personagens de filmes, até filmes americanos, eu sou péssima. E aí entra o coreano, que eu manjo vários nadas, e aí tem o nome dessa galera ainda pra gravar. Então eu vou precisar ler o nome do povo pra eu poder falar a respeito da história aqui, só pra dar aquela sinopse rápida pra gente entender do que se trata. Tudo Bem Não Ser Normal, pra gente poder prosseguir aqui esse episódio. Vamos lá. A gente tem o Moon Gen-tae, que vive com seu irmão mais velho, o Moon Sen-tae. No caso, o Gen-tae, ele cuida do seu irmão mais velho, porque o Sen-tae, que é o mais velho, ele é do espectro autista. E ele presenciou o assassinato da mãe, e aí tem todo esse negócio de, tipo, ele ter o trauma de desde criança, e o Gen-tae tem que lidar com isso também. Então, eles têm uma situação bem complicada. Eles cresceram no meio um tanto complicado, envolto em trauma, sem os pais. Então, eles cresceram numa situação complicada. E o Sen-tae, ele é fã de uma escritora, que é a Comunhão. Essa escritora, ela cria histórias infantis, só que ela é meio megera, assim. Ela é meio megera, ela não é uma pessoa aí muito bem-humorada, só que o Sen-tae gosta muito dela, pelo menos das histórias dela, porque eles até
então não conheci. Só que aí, obviamente, como a gente tá falando aqui, já mencionei os personagens, eles vão se encontrar ali no início. A Comunhão, ela fica encantadíssima pelo Gentei e ela precisa ter aquele garoto na vida dela, aquele cara na vida dela, e ela meio que começa a correr atrás dele. E nesse meio tempo, o Sentei acaba conhecendo ela e ele fica tipo, ai, você é muito linda, e eu gosto muito de você, e eu gosto muito do que você faz, e essas coisas assim. E aí, nesse desenrolar, a gente tem o Gentei que ele trabalha em hospitais psiquiátricos, e ele trabalha como cuidador, né? E aí, logo no início também, ali, acho que no segundo episódio já, o Mugente, ele vai trabalhar em um hospital psiquiátrico, onde está o pai da Comunhão, internado no caso, e também uma menina que ele conheceu há muito tempo, que também é caidinha por ele, que é a Sonjin. Não, não é. É a cidade de Sonjin. É a cidade que é a cidade de Sonjin. Cadê o nome da amiga dele? É a Juri, que é a amiga dele, sabe? Só que ela é caidinha por ele. Mas enfim, aí nós temos alguns personagens. A gente tem diversos personagens, não diversos, mas a gente tem os personagens aqui que são bem interessantes. E levando-se em consideração o tempo de tela que a gente tem aqui nessa novela, né? Acaba que dá bastante tempo para desenvolver os principais ali. Então, eles são até que bem desenvolvidos na história. E agora vamos lá, né? O que me fez continuar assistindo Tudo Bem Não Ser Normal? Porque, assim, uma das coisas que me afastavam das novelas sul-coreanas era a duração dos episódios. Eu confesso que, se não fossem as lives, eu acho que talvez não assistiria, tá? Porque pra mim é muito longo. Inclusive, é uma coisa que volta e meia eu entro em discussão com uma galera, que é esse lance dos episódios serem muito longos. Poxa, a gente tem entre os episódios, eles duram mais ou menos de 70 a 110 minutos. A gente tem aí 70 minutos, 1h10. 110 minutos é quase 2 horas. Apesar de que eu acho que dos episódios não tem nenhum que chega nesse tanto, não. Eu acho que o episódio mais longo, ele tem 1h20, se eu bem me recordo. Então não chega a ser esse tanto de minutos aí, não. Mas isso é uma coisa que me pega muito. Por quê? Eu sou cria de seriado americano, né? Eu cresci com seriados americanos. E normalmente os seriados, eles passavam na TV, principalmente as TVs via assinatura. E ele geralmente tem 40 minutos de episódio. Por causa de toda a estrutura da TV, né? A gente tem aí séries que eram pautadas nas TVs, que tinham uma programação, tinha os slots de programação que deviam ser respeitados. Enfim, não vamos adentrar nesse tipo de assunto aqui. Porém, isso é uma coisa muito importante de se levar em consideração, porque eu cresci acostumada com essa duração de um episódio. E aí, pra mim, qualquer série que passe muito dos 50 minutos já virou filme e eu não me despendo, eu não tenho muita disposição pra assistir, sendo 100% sincera. E isso eu tô estendendo pra todas as séries, todas as novelas que acho que aparecem por aí. Inclusive Stranger Things, que tá aí pra lançar. Ai, que vai ter 2 horas de duração. Socorro. Eu já tô no modo socorro. Então, é coisa minha esse lance de não curtir muito os episódios com mais de 50 minutos. Então, essa é uma das coisas que me afastam um tanto de novelas sul-coreanas. E por isso que eu volto a dizer que se não fossem as lives, talvez eu não assistiria. Um outro ponto aqui que geralmente me afasta dessas novelas é a estrutura da narrativa de geralmente, principalmente as que fazem muito sucesso, delas serem muito pautadas no romance. Porém, o romance é aquele romance bem lento, é um romance muito lento. Eu já não sou uma pessoa que é muito fã de romance de uma maneira geral, tá? Em qualquer mídia. Você dificilmente vai me ver indo atrás de me atualizar dos filmes de comédia romântica ou dos filmes de romance, lendo coisas desse gênero, assistindo animes desse gênero. Eu não sou o tipo de pessoa que consome esse gênero.
Então, a maior parte das novelas sul-coreanas que fazem sucesso, geralmente são pautadas no romance. E é aquela coisa, aquele romance que os personagens se encontram hoje e eles vão dar as mãos no penúltimo episódio. Sim, é assim que funciona. Ou eu já estou tão impregnada pelas coisas da internet que é assim que fica na minha cabeça, entendeu? E tudo bem não ser normal, não é bem assim, porque ele não se pauta necessariamente no romance. A gente obviamente tem o romance do Gintê com a Comunhão. A gente tem o romance dos dois. Só que o romance deles é pautado de uma maneira diferente. Por quê? Eles são conectados desde criança, né? Porque quando eles se conheceram, eles eram crianças ainda. E meio que ficou aquele amor adormecido. E meio que como é que eu posso falar? Meio que a interação romântica deles, eu não vou falar que é realista, porque também a gente tem que levar em consideração que estamos falando de uma obra sul-coreana e não brasileira, porque no Brasil a gente sabe que existe um tabu de não ter beijo no primeiro encontro. Se não tiver um beijo no primeiro encontro, já tá errado. A gente sabe que no Brasil a gente tem essa coisa, né? Inclusive, a gente tem a cultura da beijação, da pegação aí nos eventos que a galera olhou, sorriu, eu não sei como é que é. Enfim, é isso. A gente não tem que pautar essas coisas pela cultura brasileira, né? Mas eu também, particularmente, não sei como que acontece na cultura sul-coreana em relação a essas paradas românticas. Então, a gente aqui em Tudo Bem Não Ser Normal, eu sinto que, eu não sei em relação a outros doramas, mas aqui eu não senti essa coisa de ser... É lento, de qualquer maneira é lento, mas eu não senti essa coisa melosa, talvez, essa coisa muito amorzinha, até porque a Comunhão, ela não é uma personagem que ela é fragilzinha, sabe? Ela parece uma boneca. Inclusive, a atriz que faz a Comunhão pela madrugada. Que atriz bonita. Oh, mas é a galera bonita nesse elenco também, né? Putz grila. É uma galera bonita. E a menina que faz... E a Comunhão, ela parece uma boneca, né? Ela parece uma boneca, mas ela não é uma personagem frágil. Quer dizer, ela é frágil para um cacete. Ela é muito frágil, mas ela se faz de forte. E ela é muito determinada. Eu gostei muito dela. Ela tem uma personalidade forte. Ela, às vezes, é meio chata também. Por conta dessa personalidade dela. Ela é um tanto chata, às vezes. Mas eu gostei. É uma personagem que eu gostei bastante, sabe? Então, a gente tem esse lance de ter uma personagem que não é... Sei lá, eu achei ela diferente. Eu gostei dela. Aí, a gente tem o Gintê, que eu gostei muito dele também. Ele é um personagem, ele é super controlado e tudo que mostra dele é muito favorável pra gente gostar dele. Até quando a gente não quer gostar tanto por causa de certas atitudes, porque ele é uma pessoa que vive pelos outros, né? O Gintê, ele vive pelo irmão dele, ele não tem a sua própria vida. Então, às vezes, até quando a gente quer desgostar dessa coisa nele, a gente não consegue. Ou pelo menos eu não consegui. Porque ele é muito altruísta, sabe? Toda essa coisa dele ser uma pessoa que realmente se importa com seu irmão e vive um conflito interno em relação a isso. Porque ao mesmo tempo que ele ama o irmão, que ele aprendeu a cuidar do irmão, ele não queria ter essa responsabilidade que foi jogada pra cima dele por conta do falecimento de sua mãe, né? Do assassinato de sua mãe. Então, ele é um personagem extremamente bem construído, assim. Na verdade, eu achei todos esses personagens muito bem construídos. A Comunhão, o Gintê, o Sentê. Cara, pra mim, esse ator que faz o Sentê, que é o Jun-se, eu não sei como que fala de verdade o nome dele, tá? Porque não sei, eu sei vários nadas de coreano, mas o ator que faz o Sentê, ele é maravilhoso. Inclusive, já sei que ele fez outras coisas e que eu já vi, né? Tipo, já
busquei, assim, na internet, e ele tá completamente diferente visualmente falando. Então a gente percebe que é um ator que realmente se entrega e entrega uma qualidade no trabalho que é impecável, assim. Ele fez um personagem completamente cativante. O Sentê é extremamente cativante. A gente entende muito bem, como que ele se porta, e, tipo, as nuances, de como que é o autismo dele, porque, assim, uma coisa muito interessante que é trazida aqui nessa novela é justamente essa parte psiquiátrica, né, porque, de fato, o Gentê, ele trabalha num hospital psiquiátrico e tudo mais. Então esse assunto é extremamente abordado, né, vamos dizer que seja o core da série, da novela. Então, a gente vê o Sentê como um personagem do espectro autista. E vale ressaltar que o autismo, ele tem várias formas. O Sentê, ele é a representação de um espectro autista. Ele não é a representação de todos. Não é porque esse personagem é falado que ele é autista, ele é desse jeito, que todos os autistas serão. Não existe isso. O autismo, ele tem diversos níveis, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração também. Ele aqui é um personagem que tem um pouco de problema com toque, porque tem muitos autistas que têm esse tipo de problema, que certos lugares ele sente uma sensibilidade maior, que no caso o Sentê também tem isso. Tem o lance do trauma, mas aí o trauma que o Sentê tem não necessariamente tem a ver com o autismo, é mais tipo um trauma mesmo, né? Por conta do assassinato da mãe dele, porque ele presenciou, e isso acaba sendo mais agravado por conta do autismo dele. Fora outras coisas que ele não consegue ler muito bem as expressões das pessoas, ele não consegue entender tão bem, assim, ironias, por exemplo, ele leva as coisas muito ao pé da letra, e ele tem uma fixação para certos assuntos. Então é muito interessante a gente ver esse personagem e ver que ele não é tão frágil quanto as pessoas acham que uma pessoa que está dentro desse espectro é. Porque quando você fala, ai, porque é autista, então tem que ter todas. Óbvio que você tem que saber lidar com uma pessoa que está dentro desse espectro, mas essas pessoas também elas conseguem fazer as coisas como se elas não estivessem dentro de espectro nenhum, entendeu? Então, assim, é muito interessante mostrar esse lado também, que ele é capaz de fazer tudo e mais um pouco, e que ele é extremamente inteligente para poder jogar por terra um pouco de que os autistas, eles são 100% dependentes. Aqui mostra que não é 100% dependente. Ele tem sim sua dependência, ele sabe lidar com a sua dependência e as pessoas precisam saber lidar com isso também. Então, eu achei isso incrível. Ai, Juliara, você é psicóloga? Não, não sou. Longe disso. Mas eu me interesso e eu pesquiso muito em cima das coisas para não falar besteira e também para não criar julgamentos em cima de certas coisas, né? Porque eu acho que isso é de uma extrema importância. Você não sair julgando as coisas aleatoriamente, sabe? Então, é sempre interessante a gente se manter informado acerca de certos assuntos, assim. E aí a gente tem todo esse negócio, foi uma coisa que eu falei que me pegou bastante o jeito que foi construído. Aí a gente volta um pouco pra Comunhão, né? Que ela também é uma pessoa que ela tem problemas pro lado aí psiquiátrico, psicológico, porque ela é uma pessoa antissocial, ela tem transtorno de personalidade antissocial, e ela tem dificuldade um pouco de lidar com as pessoas, né? E ela tem uma certa obsessão pelas coisas também. E ela é muito interessante como que ela foi construída também, porque possivelmente esse transtorno, possivelmente não, é mostrado aqui na série que esse transtorno dela se desenvolveu por conta da mãe dela, de como que a mãe dela criava ela. Porque a mãe, com certeza, pelo jeito que mostrou ali, era uma mãe narcisista. E a mãe criou a Comunhão como se fosse uma boneca e não podia ter contato com outras pessoas, não podia ter amizade com outras pessoas. E que a Comunhão
era o seu reflexo e que a comunhão tinha que ser perfeita como ela era, né, tinha a mãe da comunhão tinha ela como se fosse literalmente sua bonequinha, que ela projetava na comunhão as suas expectativas e suas, às vezes, até frustrações, sabe, e queria que a comunhão fosse sempre perfeita e que ela tinha que ser como a mãe dela, enfim. O jeito que a comunhão foi criada, possivelmente aí foi o responsável foi o responsável por ela ter desenvolvido aí esse transtorno, antissocial, e é muito interessante como que ela vai desenrolando, né. Ela não tem um acompanhamento de um especialista, na verdade, os personagens principais aqui, eles não têm um acompanhamento de um especialista. O Sentê, ele acaba tendo mais pra frente por conta do Gentê, que o hospital que o Gentê vai trabalhar, ele conversa com o diretor e o diretor meio que começa a acompanhar o Sentê, o que é de extrema importância, até mesmo para o crescimento do Sentê dentro da série. Esse acompanhamento que o diretor do hospital faz é muito legal também. O jeito que ele lida com o Sentê é muito interessante. Então, isso para ele é muito importante. E seria interessante também que a comunhão tivesse ali um acompanhamento, porque talvez ela seria uma pessoa um pouco mais fácil de lidar, porque ela não é fácil, definitivamente. Ela não é nem um pouco fácil de lidar. E outra coisa, né? A gente tem um personagem aqui que ele tá sempre com a comunhão, que ele sabe lidar com ela de uma certa maneira, mas depois que o Gentê aparece, ele já não consegue mais saber lidar com ela, que é o Sr. Lee, mais fácil. O Sr. Lee. O Sr. Lee, ele é um personagem incrível, assim, ele é muito bom. Ele é muito divertido. Eu acho que ele é o toque divertido que a série precisava, não só ele, porque a gente tem o amigo do Gentê também, que é o Jae-soo. O Jae-soo, ele é muito divertido também, que ele é o melhor amigo do Gentê, né. Engraçado que esse menino, é que eu tenho que ler o nome, Jae-soo, ele acaba acompanhando o Gentê e o Sentê pra tudo quanto é lado que eles vão, né. É muito interessante e, cara, é muito louco porque ele é igual tá falando aqui, né, cada vez que o Gentê e o Sentê se mudam, o Jae-soo vai junto. E todos os lugares, ele abre uma loja de frango frito. E é engraçado que todos os lugares, ele consegue vender o frango frito dele. E geralmente eles ficam, o Sentê e o Gentê, eles geralmente ficavam mais ou menos 1 ano em cada lugar. Por quê? Chegava uma época do ano em que apareciam borboletas, que faz parte do trauma do Sentê. E aí, quando o Sentê via a borboleta, eles tinham que se mudar. E era, tipo, praticamente todo ano. E é muito louco você pensar que o Jae-soo, ele largava tudo pra acompanhar os dois. E ele sempre abria a loja de frango frito e aparentemente dava certo, porque ele não ficava sem dinheiro pra ficar abrindo loja, sabe? Só que agora, nessa cidade que eles estão, ele abriu uma pizzaria. Ele abriu uma pizzaria, resolveu mudar de ramo. E tá dando certo, que é uma pizzaria grande até. É uma coisa que eu acho muito interessante da gente analisar em certas séries. É como que essa galera arruma dinheiro pras coisas. Porque, assim, é um tanto complicado. A gente leva em consideração também o Gentê, por exemplo. O Gentê, cada ano, ele tá em um hospital diferente. Ninguém acha esquisito ele não ficar mais de 1 ano no hospital. Quer dizer, até que nesse hospital psiquiátrico que ele tá agora, acharam até meio esquisito, assim, tipo, ué? Mas ele sempre consegue o emprego. Então, ele tem o dinheiro ali pra pagar, né, as coisas. Só que o do Jessô, cara, 1 ano pra você conseguir fazer dinheiro com a sua loja é pouco tempo, sabe? E ele sempre tem dinheiro pra poder bancar uma loja nova. Eu fico, gente, de onde que esse povo tira esse dinheiro todo pra poder bancar essas coisas? Eu fico meio assim, tipo, mas tudo bem. Enfim, eles foram pra cidade nova. Quando começou o negócio das borboletas, eles precisaram se mudar, né? Eles ficaram lá na mesma cidade, então deu certo a pizzaria do Jisoo. E, enfim, tem uma personagem que eu gostei muito, que toda vez que ela aparecia, eu falava, ai, eu adoro essa menina, que é a Sanjay. Ela é a diretora de arte,
que trabalha junto com o Senhor Lee. Ela foi contratada para poder lidar com o marketing, vamos dizer assim, das coisas da comunhão, né? Inclusive, lá no iniciozinho que a gente vai acompanhar ali o lançamento de um dos livros da comunhão, a Senjie, ela tá junto, ela tá tentando ali lidar e ela tá aprendendo a lidar com a comunhão, né? E aí é justamente quando a gente tem toda a treta de que ela bate no pai de um moleque que estava enchendo o saco, tá? Estava enchendo o saco e o... Não, lembrei da situação de fato. O Sante estava ali perto e ele viu que o menino tinha um dinossauro. Aí ele começou a falar com o menino. Só que, tipo assim, o Sentê é um cara velho já, né? Tipo, eu não lembro qual a idade dele, mas era um cara mais velho. E aí o pai do menino ficou super incomodado, só que ele foi escroto também. Ele foi escroto e, não, sai de perto do meu filho, que não sei o quê. E o Sentê, ele super inocente, obviamente, né? Ele tava tentando se aproximar do menino e conversar com a criança, sabe? E aí ele meio que agrediu sem ter, e a comunhão ficou puta com o que estava acontecendo e ela, né, enfim, não teve o melhor dos comportamentos e aí foi quando culminou no, entre aspas, declínio da comunhão, quando ela acabou se afastando, indo atrás do Gentê quando ele foi pro interior, né? Então, a Sunjae, ela é muito boa, ela é fofa também. E ela é meio tonta. Ela é uma personagem meio tonta, que ela parece que ela meio que se faz de tonta às vezes. Ela sabe ler muito bem as pessoas, ela tem uma leitura das pessoas ótima, ela consegue. Parece ser bem empática também, e ela consegue entender muito bem o que está se passando com as pessoas. Porém, ela não é muito, vamos dizer assim, ela não entende muito bem certas coisas simples, certas instruções que o Senhor Lee passava para ela, umas coisas às vezes mais simples, ela ficava meio boiando assim. Então ela é muito engraçada, eu gostava muito de todas as vezes que ela aparecia na série, das coisas que ela falava, dos jeitos dela. Eu achava que ela tinha um jeito bem fofinho. É porque eu acho ela muito fofa. Eu achava a Sandy muito fofinha. E eu gostava muito dela, muito mesmo. Pra mim, a Juri, que era aí a personagem que tinha o interesse no Gentê, eu achava ela meio chata, eu não curtia muito a Juri, não. Sabe? Não foi uma personagem que eu curti tanto. E no fim, ela acabou ficando com o Senhor Lee, né? E entre aspas, a Sanjie acabou ficando com o Jisoo. Entre aspas, assim, porque não necessariamente a gente teve um desenrolar dessa história. Mas, em teoria, aí seriam os casais que a gente teria aqui em Tudo Bem Não Ser Normal. Mas pronto, é isso que eu curti, assim, em relação aos personagens e tudo mais. Como eu falei, nunca me imaginei assistindo uma obra que os episódios fossem tão longos. Levando-se em consideração que, felizmente, a gente só tem uma temporada e são 16 episódios. Então, se a gente for levar em consideração, a gente tem aí uma média de 1 hora por episódio, são 16 horas, cara. Imagina você desprender 16 horas da sua vida pra você assistir uma série. É complicado, né? Mas eu assisti e, na real, eu gostei muito, 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 muito. Valeu super a pena eu ter assistido. E uma coisa que eu tava vendo aqui é que Tudo Bem Não Ser Normal foi nomeado como uma das melhores séries internacionais de 2020 pelo The New York Times. Olha só. Recebeu 8 indicações no 57º Baesan Arts Awards e ganhou como melhor ator coadjuvante, possivelmente pro Sentê, pro ator que fez o Sentê, e melhor programa de televisão e figurino. Olha que legal! E ainda recebeu indicação no Emmy Internacional como melhor filme ou minissérie. Mas aí que tá, né? Recebe indicação nas categorias melhor filme ou minissérie? Isso não faz muito sentido, porque, tipo,
melhor filme ou minissérie, tipo, não faz sentido essa indicação na minha cabeça. Não fez sentido, porque ou é filme ou é minissérie. E nem é minissérie, a gente tem 16 episódios, isso não é uma minissérie. Isso é uma série já. Na minha cabeça isso não faz muito sentido, não. Não faz, não. E outra coisa, ah, essa novela, ela foi a mais popular de 2020 na Netflix, lá na Coreia do Sul. Eu não sei se essa série ela foi tão popular em 2020. Eu já tinha visto uma galera falando dessa série, mas eu sinto que no Brasil o boom das novelas sul-coreanas começou mais ali em 2021, acho que durante a pandemia, na real, né? Ou eu tô louca? Eu não sei. Na verdade, eu não sei muito bem quando que foi o boom, pra ser 100% sincero. Eu acho que é de uns 3 anos pra cá. Eu acho que começou lá em 2021, com mais força, por conta da pandemia, que as pessoas estavam buscando mais coisas para assistir, porque um monte de gente em casa, né, não conseguindo viver sua vida em sua plenitude. Então, eu acredito que foi por conta da pandemia aí que a gente teve a descoberta, entre aspas, assim, desse novo gênero, né? Desse novo tipo de mídia. Não gênero, mas esse tipo de mídia. Inclusive, eu penso, assim, que a pandemia, ela foi responsável pela descoberta de muita coisa boa, sabe? Porque meio que a gente foi percebendo que as coisas americanas, começaram a ficar escassas e muito repetitivas, e as pessoas foram atrás de coisas novas mesmo, né? Nem que seja aí de outros lugares, de outras nacionalidades. Inclusive, a gente teve o boom recente aí de produções de Bollywood, né? Então, eu acredito muito que essa época da galera trancada em casa surtiu muito efeito e foi muito benéfico em relação à descoberta aí de programas novos, né, de títulos novos, de títulos de outras nacionalidades, o que é muito interessante, né? Porque se a gente for levar em consideração, principalmente no Brasil, ali nas Américas, a gente sempre foi extremamente influenciado por obras norte-americanas. E não só dos Estados Unidos, mas norte-americanas eu incluo, na verdade, o Canadá, porque a gente recebia muita coisa do Canadá e recebia muita coisa do México, vulgo as novelas mexicanas, né? No Brasil, nós fomos muito influenciados por obras norte-americanas. E aí, ultimamente, a gente tá recebendo bastante coisa de fora, principalmente porque a Netflix está disponibilizando muita coisa de outros países. E isso eu gosto muito, essa globalização em cima das coisas que a gente está recebendo. Gosto bastante. E assim, falando agora de maneira geral, alguns pontos de Tudo Bem Não Ser Normal que me chamaram bastante atenção, né? Uma delas foi que cada episódio a gente tinha uma história que meio que guiava e que era contada, né? Isso foi uma coisa muito interessante pra mim. Eu ainda não tinha visto muito bem isso, a não ser em séries mais antológicas. Aqui a gente não tem, tipo, em forma de antologia. A gente tem nos episódios mesmo, né? Como se episódios fossem capítulos das vidas deles. E aí eles eram meio que, entre aspas, regidos por essas histórias que tinham muito a ver com o que a comunhão já tinha contado. Então eu achei muito interessante. Uma coisa que eu gostei de ver, que eu sei que é uma coisa que é muito comum em novelas sul-coreanas, é a parte de trazerem uma mistura, um misto de mídias, né? A gente tem aqui um pouco de colagem em alguns momentos, porém eu sinto que aqui é bem pouco. Eu sei que tem outras novelas sul-coreanas que tem muito mais mix de mídias. Porque tem uma menina que eu sigo no Instagram que eu amo o conteúdo dela. Ela assiste, ela consome muitas novelas coreanas, sul-coreanas, que é a Camila Hash. E ela já fez um vídeo no Instagram, no caso, falando justamente sobre esse cross-mídia que existe em em algumas das novelas sul-coreanas que ela já assistiu. Aqui em Tudo Bem Não Ser Normal tem um pouco,
mas eu sinto que tem outros que tem mais. Então, eu me interessei nessa parte. Eu sinto que vai ser uma coisa muito interessante de ir atrás, de ver outros títulos que tenham isso, até por causa do meu lado designer, né? Eu sou designer, então eu gosto de ver esse tipo de coisa sendo aplicada, assim. Então, possivelmente eu vou atrás depois de ver esses títulos até que ela indicou. Porque aqui a gente tem um pouco disso, em momentos bem específicos, assim, porque eu sinto que Tudo Bem Não Ser Normal é um tanto séria, é um tanto mais séria do que eu vejo que a gente tem por aí. Eu vejo que geralmente as novelas sul-coreanas, elas são um pouco mais descontraídas, pelo menos as que fazem mais sucesso entre a galera, são um pouco mais descontraídas do que Tudo Bem Não Ser Normal. Eu sinto que essa aqui, ela é um pouco mais séria, até por conta de tudo que ela aborda, né? Essa parte aí dos problemas psiquiátricos, de se passar até próximo dentro quase de um hospital e tudo mais. Então, esse lance deles abordarem esse tipo de assunto acaba deixando a série um tanto mais séria do que talvez as pessoas costumam consumir, não sei. Mas isso é uma visão que eu tenho em cima das novelas sul-coreanas, tá? Isso aqui é a opinião de alguém que não acompanha, que tá fora desse mundo, que não sabe como que funciona, não sabe o que faz sucesso entre a galera, que não tem muita noção dessa diferenciação. Eu sei que, obviamente, a gente tem outras novelas sul-coreanas que elas não são de drama, não são de romance. Inclusive, tem uma na minha lista que é com o ator que fez o Sentai, que é o Jogo da Morte. Ela é totalmente diferente, ela já vai lá pro lado do suspense, é uma parada completamente diferente. Possivelmente algo que vai me chamar muito mais atenção por conta da temática, mas eu não sei como que ela é estruturada, porque tem uma coisinha que eu lembro que em Alquimia das Almas, que acabou me pegando, que eu já falei, que foi a parte da comédia. E eu sinto que muitas obras sul-coreanas, elas fazem isso. Eu já assisti alguns outros filmes, que eu assisto mais filme sul-coreano, e muitos deles que são puxados pro terror, eles têm uma dose de comédia que nem sempre é uma coisa que me agrada tanto. Por mais que as produções sejam maravilhosas, eu gosto muito bom, pelo menos as obras sul-coreanas que eu assisti, eu gostei muito, porém tem essa coisinha da comédia que eu não sou muito fã, mas aí é meu gosto, sabe? Porque eu também não sou uma pessoa que é lá tão bem-humorada. Não sou uma pessoa tão bem-humorada assim. Infelizmente para algumas pessoas, felizmente para outras, mas enfim, não sou a pessoa mais bem-humorada desse planeta. Eu tenho um humor meio quebrado, o meu humor é meio errado também, eu vejo graça nas coisas que as pessoas não veem, eu não vejo graça nas coisas que a maioria vê, então eu sou uma pessoa meio quebrada, então às vezes é um pouco complicado eu entender o humor das pessoas, talvez. Esse humor às vezes meio paspalhão, eu não sou a pessoa mais fã. E acho que é isso. Eu acho que eu falei bastante a respeito do que eu senti, assim, não senti, mas dos aspectos que me cativaram em Tudo Bem Não Ser Normal. Foram vários aspectos, na verdade. Eu não esperava que eu ia curtir tanto uma novela sul-coreana. Já tem muito tempo que eu não assisto novela, né? A gente fala muito de série, assim. Mas eu sinto que isso daqui é bem novelona mesmo. Eu sinto muito que isso aqui é bem novelona. Mas eu gostei bastante. Me chamou muita atenção. Os tópicos que foram abordados foram muito interessantes. O jeito que a história discorreu foi muito legal também. Então, eu curti. Dei meu like aqui, eu dei meu joinha lá na Netflix. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Me deixa aí suas opiniões a respeito dele. Me diz aí se você tem alguma indicação também de alguma outra novela sul-coreana que talvez você ache que eu vá gostar, que seja talvez parecida com Tudo Bem Não Ser Normal, ou que seja diferente também, né?
Enfim, vai que tem alguma aí que você acha que é diferentona, que vale a pena assistir. Então é isso, eu espero te ver no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.